Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Fala, galerinha, estamos de volta agora para tratar da conduta. Lembre que nós estamos no conceito analítico de crime. Nós temos três elementos do crime: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. O nosso estudo está dentro do fato típico. Nós decompomos o fato típico em elementos e o primeiro elemento do fato típico que nós estamos estudando é exatamente a conduta. E quando falamos de conduta, interessante lembrar assim, o que é que nós compreendemos como conduta? Seria qualquer movimento? Seria algum comportamento? Tem diferença falar em movimento para comportamento? São reflexões importantes, porque vocês perceberão, embora eu não pretenda fazer uma incursão histórica, eu quero que vocês percebam que nem sempre nós olhamos para a conduta como olhamos hoje. Primeiro, para observar que quando falamos em conduta, em direito penal, nós não estamos falando de qualquer comportamento ou de qualquer movimento. Nós estamos falando apenas daquilo que tem relevância para o direito penal. É essa a primeira ideia que eu quero que você encaixe, que você grave, tá bom? Então, o que é que interessa ao direito penal? Interessa ao direito penal todos os comportamentos? Não. Todas as atitudes, todas as reações? Não. Só interessa ao direito penal aquilo que se refere ao comportamento humano. Então, daí nós já excluímos qualquer movimento, qualquer interação que parta, por exemplo, dos animais, dos seres irracionais. Bom, eu falo assim, vocês devem ficar pensando, poxa, ele deve estar falando uma coisa tão óbvia, por que que falar isso? Porque em algum momento já se discutiu a responsabilidade de seres irracionais, né? Nós não podemos ficar hoje discutindo, por exemplo, se aquela vaquinha mimosa que comeu a plantação de maracujá do seu José, se ela pode ou não ser responsabilizada por crime de dano. Isso é absurdo, porque isso não interessa ao direito penal. Só interessa ao direito penal os comportamentos humanos. Mas nem sempre nós falamos de comportamento humano. Em algum momento no passado, tudo se resumia a movimento. E aí, em algum momento, percebeu-se que essa ideia de movimento só interagia com aqueles crimes que se realizavam através de uma ação, de um fazer, por exemplo, matar. Então, fazer. Alguém pegou um revólver, municiou e atirou. Mas não conseguia explicar os crimes omissivos, porque no crime omissivo eu não tenho um movimento, eu tenho exatamente uma não ação, um não movimento, por assim dizer. Enfim, o conceito de conduta evoluiu e chegamos a um momento, na teoria finalista da ação, não necessariamente aqui, mas em algum momento nós chegamos e passamos a falar em comportamento. Eu peço a você, meu amigo e minha amiga, que fique atento que a ideia desse vídeo não é fazer uma incursão histórica, delimitar cuidadosamente essa evolução. Eu só quero que você perceba que nós não falamos de comportamento do nada. Nós falamos de comportamento justamente porque nós evoluímos para entender que aquilo que interessa ao direito penal não é só o movimento, mas também a inação. O não fazer também ganha relevância jurídica a partir do momento em que o agente, o ser humano, não faz aquilo que a norma determina. Nós teremos um vídeo específico para falar dos crimes omissivos. Então, o que eu quero que você perceba nesse momento é que quando falamos de conduta, nós estamos falando de comportamento humano. Comportamento humano é ação ou omissão. É disso aqui que a gente está falando, tá bom? Mas, professor, então todo comportamento humano? Não, de jeito nenhum. Eu quero aproveitar aqui e fazer um link com o nosso vídeo de conceito material de crime. Quando falamos do conceito material, lembra que eu falei para você, ó, não é qualquer, não basta a lei, é preciso definir, não basta que a lei defina uma conduta como crime, é necessário que ali nós possamos enxergar uma lesão ao bem jurídico ou a exposição ao perigo de lesão ao bem jurídico. Se não enxergarmos isso, não há crime.
Então, eu trago essa reflexão para cá quando falamos de conduta, justamente para dizer para você que não é qualquer comportamento humano. É um comportamento humano que, de fato, lesione o bem jurídico ou, pelo menos, exponha a perigo o bem jurídico. Então, eu não vou punir comportamentos, condutas ou atitudes internas, aquilo que está restrito à intimidade da pessoa, aquilo que está restrito apenas ao claustro mental, psicológico, ou seja, a essa prisão aqui, ó, da mente, está aqui na minha mente, eu pensei em alguma coisa, enquanto está preso aqui, isso não interessa para o direito penal. Interessa ao direito penal apenas aquele comportamento humano que represente uma lesão ao bem jurídico ou pelo menos a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Tudo bem, entendemos isso, mas isso basta? Não. Vocês observarão que o comportamento que interessa a conduta penalmente relevante, ela também precisa trazer mais alguns ingredientes fundamentais. E aqui eu me refiro à vontade e à consciência. Quando eu falo de vontade, eu estou falando que o comportamento relevante para o direito penal deve ser um comportamento voluntário. E eu digo consciente, me referindo à compreensão da realidade, saber exatamente do que é que você está tratando. Se falhar alguma coisa nesse processo, fatalmente nós chegaremos à inexistência de conduta. Então, eu quero que você venha comigo agora e olhe para o nosso slide. Se for o caso, dá um pause, faz um print para você estudar depois e veja quais são os elementos fundamentais para a conduta. Quando falamos em conduta penalmente relevante, estamos falando de uma conduta que tem 4 ingredientes importantes. Perceba comigo. Ingredientes que nós chamamos de elementos da conduta. Olha aqui. O primeiro deles, deixa eu puxar aqui, vamos lá. Primeiro elemento, vontade, finalidade, consciência e exteriorização. Acompanhe comigo o raciocínio que nós traremos aqui. Quando falamos de conduta penalmente relevante, estamos falando de comportamento humano voluntário. Então, se você estiver observando lá numa prova de concurso, na prova da PM da Bahia, de repente falou em algum comportamento involuntário, esqueça, meu amigo. Excluiu a conduta, se não tem conduta, não tem fato típico, então ó, não é crime, tá bom? Voluntário significa que houve um movimento sem que esse movimento tenha sido forçado, por exemplo. Então, o agente realmente quis realizar aquele movimento, ele quis girar o volante, ele quis puxar o gatilho, ele quis realmente correr. Então, você observa a voluntariedade no movimento ou até mesmo no não movimento. Realmente, o agente não quis fazer nada naquele momento. Quis ficar sentado na cadeira, quis ficar deitado na rede, enquanto o mundo pegava fogo. Então, é isso aqui que você vai analisar. A consciência, eu me refiro ao entendimento, à compreensão da realidade. Significa que o agente sabe que, de fato, ali, naquela árvore, tem uma criança. Sabe que se ele arremessar um objeto pesado, vai atingir a criança ou pode atingir a criança. Ele sabe que ali não é um boneco, é uma criança de verdade. Ele sabe, por exemplo, que aquela caneta que ele acabou de pegar e colocar no bolso não é dele. Perceba, consciência é esse conhecimento da realidade, é sobre isso aqui que eu estou me referindo. E veja, vocês observarão, quando nós tratarmos do dolo, que a consciência interfere diretamente no aspecto da vontade, porque há uma relação, há um binômio, uma relação entre consciência e vontade na estruturação do dolo, onde nós falaremos que para querer algo, primeiro eu tenho que conhecer. Eu não posso querer o que eu não conheço. Então, a consciência está relacionada com esse conhecimento da realidade, tá bom? Então, falando em termos práticos, quando eu coloco para o homicídio, não basta eu atingir alguém e tirar a vida. É preciso que eu saiba que, quando eu puxei aquele dispositivo que arremessou um projétil na vítima, eu sabia que no alvo tinha realmente alguém. Então, isso é muito importante. Lá na frente, no vídeo de dolo, no vídeo de erro de tipo, vocês perceberão como essas coisas se encaixam perfeitamente. Finalidade.
teoria finalista da ação trouxe para nós a ideia de que todo comportamento humano ele é dirigido a uma finalidade. Então, quando falamos em finalidade, falamos que todo comportamento é dirigido a uma finalidade, então o agente tem condições de prever ou de evitar determinadas situações. Então, quando eu falo de finalidade aqui, eu estou falando que o agente, para o crime doloso, como fim da conduta dele, deve estar aquele resultado que não é desejado pelo direito penal. No caso do homicídio, o agente dirige a sua conduta finalisticamente para alcançar a morte da vítima. Professor, mas e o crime culposo? Tem certa discussão sobre isso, mas no crime culposo nós dizemos que também há finalidade, só que a finalidade não é a finalidade criminosa. O agente, por exemplo, ele não quer causar a morte, tá bom? A finalidade dele, por exemplo, é chegar em casa, é chegar no jogo de futebol, é chegar no estádio, é chegar no campinho, mas no meio do caminho acaba provocando um resultado que ele não queria. Mas vejam que também temos uma finalidade naquele comportamento humano, tá bom? E por último, temos a exteriorização. Isso aqui nos lembra o que eu falei no início. O direito penal não se preocupa com as atitudes ou comportamentos internos. Então, pensou na pior das atrocidades, eu digo, não pense, porque isso não é bom, tá certo? Mas se pensou e ficou preso à sua mente, não saiu, não houve exteriorização, isso não interessa ao direito penal. Ao direito penal interessa a exteriorização. E ainda assim nós veremos em aula específica o momento em que essa exteriorização ganha relevo jurídico. Lógico, analisando a regra e alguns casos excepcionais, tá bom? Bom, feito isso, eu quero trazer para vocês também, no nosso estudo sobre conduta, já que falamos dos elementos, algumas situações que nós verificaremos a exclusão da conduta. Então, agora, eu peço a você, meu amigo e minha amiga, para um pouquinho, respira, pega o caderno, pega aquele bloquinho de anotações e faz a anotação, a exclusão da conduta. Sabe por quê? Isso cai muito em concurso público. E nós não podemos chegar na prova do concurso sem saber algumas situações em que ocorre a exclusão da conduta. Então, quando eu falo de exclusão da conduta, eu estou falando de exclusão daqueles elementos que nós acabamos de falar. Então, observa comigo. A exclusão da conduta quando? Por exemplo, casos fortuito e força maior. Vou dar um exemplo aqui comigo. Vocês estão vendo pelo vídeo, não me conhecem pessoalmente, né? Mas já deu para ver que eu não sou tão forte assim. Eu sou magrinho, sou pequenininho. Então, de repente, imagine que eu estou andando pela rua e dá uma ventania enorme, e esse vento me carrega e eu saio flutuando que nem uma pena. E, de repente, eu esbarro em uma pessoa que cai no chão, bate a cabeça e morre. Vejam, podemos dizer que há conduta de minha parte? Não, e não fui eu que fiz. Ó, houve vontade? Não. Se não há vontade, não tem dolo, não há conduta, meus amigos. Tá bom? Fica atento para isso. Atos reflexos. O ato reflexo é aquele que você não controla. Não é? Então, o ato reflexo é aquele que, por exemplo, acho que vocês já assistiram aqueles desenhos do Pica-Pau. Sempre tem algum episódio que ele vai no médico e de repente o cara bate com um martelinho no joelho, aí ele levanta, né? Pois é, acho que essa cena é muito comum, inclusive em qualquer episódio de comédia. Então, bateu o martelinho ali, ó, no joelho, subiu o pé, bateu em alguém, machucou, é ato reflexo. Ato reflexo exclui a conduta. Sabe por quê? Porque não tem vontade. Mas eu vou trazer para você um exemplo de concurso público. Caiu em uma prova, se não me falha a memória, da Polícia Civil de Pernambuco em 2006, aplicada pelo IPAD. Posso estar errado aqui no ano, mas foi mais ou menos isso. A questão falava assim, que uma mãe segurava o seu bebê no colo e, de repente, alguém chegou por trás e deu um susto nela. Veja o que a banca colocou na questão. A banca disse assim, e a gestante, não, já tinha nascido criança, não, e a mãe, em movimento de ato reflexo, abriu os braços e a criança caiu no chão e veio a óbito. Meus amigos,
esta mãe responde por alguma coisa? Era a pergunta da questão. E a resposta era: ela não responde, porque o ato reflexo é um ato involuntário, não tem conduta. Então, ó, não tem fato típico, pois fiquem atentos a isso. Coação física irresistível. Meus amigos e minhas amigas, muito cuidado. Quando falamos em coação, em concurso público, tenham muito cuidado. Nós temos a coação física e temos a coação moral. A coação física é aquela, como o próprio nome já diz, mecânica, é aquela que tem elementos palpáveis, né? Então é uma pessoa forte segurando uma pessoa magrinha que nem eu, né? Para usar como exemplo, é alguém muito forte pressionando alguém mais franzino para que puxe o gatilho. Vejam, a coação física não existe vontade do coagido, a vontade é anulada. A vontade é toda do agente que está coagindo. Então, quando ele pressiona a mão da pessoa, fazendo disparar, ou quando ele segura uma pessoa magrinha e franzina como eu, impedindo que eu, por exemplo, faça algo que a norma me obriga, a vontade de não agir não é minha. A vontade é de quem está coagindo, que está me segurando. Na coação física grave, irresistível, não tem vontade, anula a conduta. Não temos fato típico. Mas cuidado, se a questão falar em coação moral irresistível, nós olharemos para a culpabilidade e falaremos disso na aula de culpabilidade. Por enquanto, só vou lhe antecipar que a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade porque vai afastar o elemento exigibilidade de conduta diversa. Só para fechar, tá bom? A coação física também é chamada de vis absoluta e a coação moral é chamada de vis compulsiva. Então, só fica atento para isso. Coação física irresistível não tem vontade. Se não tem vontade, não tem conduta. Por fim, nós temos os estados de inconsciência. Cadê o mouse? Vamos lá. Os estados de inconsciência, aqui para trazer para vocês o sonambulismo e a hipnose como exemplos de estados de inconsciência, que evidentemente nessas situações nós também não teremos conduta. Já vi questão com sonambulismo, já vi questão com hipnose, então esses temas caem em concurso público e, por favor, fiquem atentos, não percam isso de vista, peguem o caderno, pega o bloquinho, anota direitinho, que isso pode fazer diferença na sua prova e na sua aprovação no concurso público, tá certo? Forte abraço, meus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.